Vocês me podem ajudar nisso, se quiserem fazer algum estudo e trabalhar mais um pouquinho, e ver a quantidade de lesões que existem nestes períodos congestionados. É um desafio a quem quiser trabalhar mais um bocadinho. Mal, muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Fala família Palmeiras 90 a mais, meus amigos, o Abel pistolou de novo na entrevista, com razão. Nós vamos reagir a uma parte da entrevista dele e vamos entender como esse novo Palmeiras está se construindo taticamente, tá? Para isso nós vamos analisar o canal Análise Verdão, curte os caras porque eles são muito bons. E se você já faz parte da comunidade Palmeiras 90 a mais, deixa o like sem medo. Agora, se você está chegando pela primeira vez, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, considere se inscrever. Boa noite, Diego Iwata da Trivela. Foi muito interessante o começo do jogo, aliás, parabéns pelo resultado e pelo desempenho do seu time no primeiro tempo, né? Vinha se falando muito do Palmeiras jogar melhor no segundo tempo do que no primeiro, e hoje o primeiro tempo do Palmeiras, pelo menos os primeiros 20 minutos, foram excelentes. E aí, uma coisa que chamou muita atenção foi essa maneira de você fazer uma aproximação por dentro com os jogadores, né? Maurício, Facundo e Luigi jogando muito por dentro, né? Alargando o campo ali com os pontos. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente do que for possível, né? Dessa sua tentativa nova. Muito obrigado. Eu não posso explicar, porque senão estou-vos a dizer o que é que tenho que fazer. Só tenho que dizer se jogamos bem ou jogamos mal. Entendo a tua pergunta perfeitamente. Mas não cabe-vos a vocês analisar, não vos vou dizer o que é que nós estamos a fazer, já fizemos isso no passado. Tem coisas que nos ajudam, outras que não, que nos expõem muito. Temos que chegar aqui a um equilíbrio, acho que como tu disseste bem. Aliás, no jogo a seguir aqui ao Mirassol eu disse-vos isso, que tínhamos espaço para melhorar e que íamos melhorar e que íamos voltar a entrar naqueles 15 minutos fortes, também vos disse isso aqui. Porque apesar dos jogadores que saíram, Rios, Estevão, Paulinho, que está fora também, há aspectos que nós temos que melhorar e os jogadores nem sempre estão no mesmo momento de forma. Nós estamos sempre, o treinador está sempre dependente dos momentos dos jogadores. Na minha opinião, fizemos uma competição no Mundial muito positiva, tirando um jogo em que não jogámos bem e muitas vezes. Ele tá misturando um pouquinho os balaios, falando de Mundial de Clubes, já foi, não tem mais que falar disso, né? Mas olha que engraçado, ele disse, vocês jornalistas que tem que dizer se o Palmeiras jogou bem ou mal. Essa é a função de vocês, analisar. Guarda isso com você, porque isso daí vai ser muito importante, tá? Do modo geral, estou de acordo com a tua opinião, pergunta. Entramos muito bem, depois eu acho que acaba por ser normal. Com a quantidade de jogos que temos, a energia vai-se perdendo, as decisões vão-se sendo não tão boas, sobretudo na segunda parte, acho que ficou bem evidente. Erros de recepção, erros de passe, a bola a sair ou muito curta ou a sair muito longa, difícil dominar a bola parece que está sempre a quicar no chão, mas acho que é uma vitória justa e seguimos nesta competição. Eu concordo com ele, o Palmeiras começou muito bem contra o Grêmio, amassou o Grêmio, a verdade é essa, né? E no decorrer do jogo foi caindo um pouquinho aquela energia, aquela vibração. Faz parte. Jogadores cansados, muitos jogos seguidos, né? Enfim, faz parte da profissão mesmo. Abel, boa noite, tudo bem? Eu queria te ouvir sobre as primeiras mudanças feitas pelo Palmeiras ali no segundo tempo, com quase 10 minutos, né? Principalmente em relação ao Maurício e o Vitor Roque, se isso já era algo programado até pela sequência e o Corinthians pela frente na quarta-feira, e também hoje a escolha pelo Luigi entre os titulares e não o Sousa, né? Que entra na vaga do Felipe no meio de semana contra o Fluminense. Se tem algo a ver ainda com uma questão física de um jogador que chegou recentemente e ainda não tem todo esse tempo de preparo, e se também tem o jogo contra o Corinthians na quarta nessa escolha pelo Sousa hoje no banco. Obrigado. Olha, acho que vocês me podem ajudar nisso, se quiserem fazer algum estudo e trabalhar mais um pouquinho, ver a quantidade de lesões que existem nestes períodos congestionados. Então, é nisso que o Abel Ferreira se perde, gente. O cara só perguntou numa boa. Ele ainda falou, os jornalistas têm que analisar se jogamos bem ou mal. Ele só comentou por que a escolha de um pelo outro tá preservando por algum jogo. O que é? Ele pistola. É um desafio a quem quiser trabalhar mais um bocadinho, né? Se eu fosse
vosso chefe, a quem fizesse esse trabalho, porventura eu daria um reconhecimento. Mas não há como, nós com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem, a jogar Que de é 2 em isso? 2 dias é o que é. Jogar 2 em 2 dias, jogos às 9 da noite, essa é outra. Felizmente o jogo foi em casa, mas imagina um jogo às 9 da noite a jogar em Fortaleza e passado 3 dias ou 2 dias estarmos a competir. Isto não... Imagina que difícil que deve ser ganhar 3 milhões de reais para fazer isso. É difícil depois dar respostas a isto. E nós queremos qualidade naquilo que fazemos, queremos os jogadores, como tu disseste, e muito bem, disponíveis, e o treinador tem que tomar decisões, não só pensando naquilo que é o presente e que é o futuro. Nós não temos um elenco assim tão grande, tão extenso. O Sousa veio para substituir o Estevão e estava de férias. Quer dizer, é um jogador que está aqui acabado de chegar. E nós temos que ter muito cuidado, porque senão ele pode se lesionar, e mesmo assim é sempre arriscado ir buscar um jogador que está de férias e que vem e que está a trabalhar connosco, e nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu particularmente tenho, e tenho os outros jogadores em quem confio. Quando temos Filipe, pode jogar o Filipe; quando não temos Filipe, pode jogar o Luigi; e quando não temos o Luigi, pode jogar o Sousa. Vamos ter que esperar um bocadinho para ele recarregar as baterias dele. Lá direito a mesma coisa. O Facundo voltou à posição para a qual nós o contratamos, que é para jogar ali na meia esquerda. Quando não temos o Facundo, temos o Riquelme agora, e como te disse, dizer-te... Então ele já tá dando um spoiler aí, né? Facundo Torres vai jogar na direita, ele falou esquerda errado, né? Vai jogar na direita, como jogou nessa última partida, e a tendência é que ele dê mais oportunidades para o Riquelme Felipe, que é um garoto, uma revelação do Palmeiras, assim como o Alan, Estevão, Endrick, Luiz Guilherme e tantos outros, né? E um garoto com muita qualidade, viu? Que estamos mais fortes, não posso dizer isto, em função daquilo que foram as saídas, mas arranjamos sempre soluções dentro para continuar a competir nas competições onde estamos. Tudo bem, Abel? Boa noite. Você citou na resposta anterior, né, a questão do gramado, né, que a bola está quicando. A gente está percebendo que está um gramado diferente, está um gramado mais estranho. Eu queria ouvir, né, porque já há um trabalho também, uma ideia de uma troca do gramado aqui. Eu não sei se talvez isso tenha sido alguma dificuldade a mais também nos jogos que o Palmeiras teve aqui até ganhar do Galo semana passada. Enfim, tem esse projeto de troca? Você solicitou essa troca? Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há. Como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Bom, em 2020... Rapaziada, Abel Ferreira tá dando spoiler do posicionamento tático do Palmeiras, e nós vamos ver isso em campo agora, tá? Nós vamos entender tudo. E também tá criticando o gramado. E nesse ponto eu concordo com ele. Para mim, o Abel Ferreira é um líder, baita treinador, realmente baita líder. E eu tenho certeza absoluta que ele vai se encaixar agora com essa nova equipe que tá chegando, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do Análise Verdão e vamos entender o posicionamento do Palmeiras. 5, a gente viu o melhor Palmeiras ali por volta de abril, maio, com uma estrutura que a gente já conhece muito bem. Um dos laterais fica na saída de bola, o ponta fica na amplitude, etc. Esse era um padrão já bem definido da equipe, independentemente dos jogadores que faziam essas funções. Se antes o Marcos Rocha era esse lateral que ficava mais preso na saída de bola, com a lesão do camisa 2, o Giai assumiu o posto. Na ponta, o Felipe Anderson jogou por ali, o Estevão já foi testado e até o próprio Alan, que também fez bons jogos. Porém, pouco antes da parada do Mundial e na própria competição, a gente viu um Palmeiras travado, com muitas dificuldades ofensivas e que precisava oxigenar as ideias. Somado a isso, Richard Rios e Estevão deixaram o clube, dois jogadores que eram não só importantes tecnicamente, mas eram fundamentais para o funcionamento ofensivo da equipe. Com isso, o Abel Ferreira e sua comissão técnica fizeram pequenos ajustes ali, buscando aperfeiçoar a produção ofensiva do time. A mudança, por mais que não tenha sido da água para o vinho, é bem fácil de ser observada e mostra a insatisfação que a comissão técnica tinha com a produção do time e também que ela está disposta a mudar. Nesse novo Palmeiras, a principal mudança vem logo na saída de bola. Ao invés de um dos laterais ficar junto dos dois zagueiros, agora... Desculpa, gente, rapidinho. É exatamente o que eu observei ontem. No caso, não era o Aníbal, era o M. Martinez. Ele virava um quinto homem na defesa quando o Palmeiras não tinha a bola. E para sair jogando, ele afundava, puxava ali mais ou menos da posição de tal Aníbal para a posição que ele estava. Então o Palmeiras joga com 2 volantes atacando, né? E defendendo com 5 homens na zaga.
é uma postura diferente, tá? É bem diferente do que o Palmeiras fazia, porque basicamente antes nós tínhamos o Richard Rios que fazia o box to box, ele corria o campo inteiro, agora não tem. O Evangelista não tem esse pique e o Aníbal Moreno não tem essa qualidade com a bola. É o camisa 5 que baixa entre os defensores para fazer essa saída. Ao lado de Gustavo Gomes e Bruno Fux, o Aníbal Moreno virou esse terceiro elemento da saída de bola, dando mais qualidade ali com a bola no pé. Dessa maneira, ambos os laterais são liberados para atacar ao mesmo tempo, abrindo o campo do Palmeiras. Além disso, agora ao invés do camisa 5 ligar a defesa ao ataque, é o camisa 8, que não é mais Richard Rios, agora é Lucas Evangelista. Evangelista que em diversos momentos trocou de posição com o Aníbal, dando mais uma opção ali na saída de bola. A partir daí, os pontas vêm pra dentro e o Maurício, que é o camisa 10, tem bastante liberdade para circular, enquanto o Vitor Roque fica lá na frente. Nesse cenário, o Palmeiras está conseguindo ajustar algumas questões que eram problemáticas no seu jogo coletivo até o momento. A primeira delas é a ocupação de espaços. Lembra quando a gente falava que parecia que o meio-campo do Palmeiras estava esvaziado? Então, isso acontece agora com menos frequência. Primeiro que os pontas têm mais liberdade para vir por dentro, chamar mais o jogo, assim como o meia. Aliás, o Maurício talvez seja quem mais ganhe nesse novo sistema, viu? Porque agora o jogador tem liberdade para baixar e ajudar mais na construção e também para chegar lá na frente e finalizar. O gol dele contra o Fluminense é um exemplo muito claro dessa liberdade que ele tá tendo. Outro jogador que ganha bastante com essas... Só tem um detalhe, tá? Que eu observei nesse novo Palmeiras. Tanto o Piquerez como o Giai vão ter que treinar ainda mais os fundamentos, principalmente o cruzamento. O Giai, sobretudo, né? Porque ele erra muito. Ele chega, ele tem força, velocidade, mas ele cruza mal. E aí a gente não tem também aquele Flaco Lopes na área para brigar nas bolas aéreas. Então o cruzamento vai ter que ser realmente muito bem feito. Mudanças é o Vitor Roque, que agora tá mais centralizado, mais perto do gol. Não à toa, ele marcou contra o Fluminense, demonstrando muita qualidade na frente do goleiro e também participou efetivamente do segundo gol do Palmeiras contra o Galo, recebendo o cruzamento onde o centroavante deve estar. Nesses jogos do novo Palmeiras, já deu pra ver um time que tem muito mais possibilidade de jogo por dentro, com os pontas mais próximos dos meias e várias trocas de jogadores ali no corredor central. Em diversos momentos, os laterais aparecem mais por dentro, enquanto isso os pontas abrem e depois vice-versa, enfim, acontecem muitas trocas ali que geram dúvidas na marcação adversária. Assim, o time ganha força no jogo por dentro, mas sem perder a sua força no jogo por fora, pelas pontas, porque os jogadores da amplitude sempre têm jogadores dando linha de passe mais por dentro. E aí a gente consegue ver como alguns pequenos ajustes conseguem potencializar a maneira como o time ataca, o que vinha sendo um problema. Nesse jeito de jogar, o Palmeiras mantém muitas das suas características, a saída com 3 jogadores, a verticalidade, mas agora passa a ser um time mais forte ofensivamente. Porém, vale lembrar também que nem tudo são flores, né? No jogo contra o Fluminense, o Palmeiras teve muita dificuldade de criar, principalmente no primeiro tempo. Tirando o gol do Maurício, o Palmeiras não deu uma finalização a gol na primeira etapa no jogo do Maracanã. Isso se deu por uma série de motivos que já se Então, de maneira geral, é isso, rapaziada. Esse novo Palmeiras que o Abel Ferreira se refere e que a imprensa está se referindo, nada mais é do que uma situação posicional que vai alterar. Então, agora nós teremos os laterais afundando um pouco mais, os pontas vindo para o meio e pode reparar, um dos volantes vai estar sempre iniciando essa saída de bola. É assim que joga Chelsea, é assim que joga Atlético de Madrid, enfim, vários times do futebol europeu jogam dessa forma, tá? Só tem um detalhe. Além dessa aptidão para os cruzamentos, que o Giai vai ter que treinar mais e o Piquerez já tem essa qualidade, né, mas vai precisar trabalhar isso, vai abrir um espaço gigantesco no meio campo para o Maurício e para o Vitor Roque jogarem, tá? Então não me estranhem se o Vitor Roque começar a fazer um monte de gol, porque esse espaço vai estar extremamente livre para ele atacar. E ele é rápido, ele é forte, tem tudo para poder encaixar ali no meio dos zagueiros um lançamento, receber um passe, achar uma linha divisada, o Maurício no caso, né? E aí uma penetração do próprio Maurício ou do Vitor Roque vai acabar em gol. Então, de maneira geral, eu tenho certeza que o Palmeiras vai realmente aprofundar esse jeito de jogar. E eu espero que dê certo, tá? Porque nós precisamos realmente readaptar, readequar esse time do Palmeiras. repetiram em outras situações e só vão melhorar com o tempo. Uma delas foi a dificuldade que o Palmeiras teve de quebrar a primeira pressão do adversário. Nesse novo sistema, os zagueiros são cada vez mais importantes na construção. Então, quando o Bruno Fux, o melhor zagueiro construtor do elenco, saiu do time por suspensão, a equipe toda sentiu. Além disso, alguns vícios seguem sendo repetidos. Olha nesse lance aqui contra o Galo, por exemplo, que o Giai tem espaço para fazer uma ultrapassagem, mas acaba segurando um pouco mais. Por que ele não ultrapassa? Porque ele tem receio.
tá? De cruzar. Eu já percebi isso. Ele tá tão acostumado a ser o lateral da saída de bola que ele hesitou nesse momento que ele podia subir e gerar uma boa opção de ataque pro Palmeiras. Ou nesse lance aqui na mesma partida, onde o Gustavo Gomes acaba forçando o lançamento, mesmo tendo espaço para conduzir a bola. Fora que ainda falta confiança para certos jogadores se adaptarem a essa nova movimentação, essa nova maneira de atacar. E essa confiança é a que vai tornar os jogadores mais propensos a arriscar, tentar passes verticais que façam o time progredir em campo. É basicamente o seguinte, né? Nós não temos mais o Estevão, nós não temos mais aquele talento individual, aquele drible, então agora todo mundo vai ter que encostar e tabelar. Eu acho que o Palmeiras vai melhorar com isso. Então é isso, rapaziada. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por nos acompanhar, tá? Eu tô muito contente com o desempenho do canal. Nós temos um mês de canal, mais de 1.115 palmeirenses inscritos. Já monetizamos o canal, que é algo fantástico. E isso tudo eu devo a vocês. Então, como eu sempre falo, o Palmeiras 90+ é uma comunidade de comunicação livre, sempre dentro dos limites da lei. Muito obrigado pelo seu carinho e mais uma vez, tá? O meu forte abraço.